a proposta, né, da discussão que a gente vai realizar no dia de hoje, na tarde de hoje, é a gente conversar, assim, um pouco, apresentar alguns elementos e fazer um debate a seguir, né, sobre qual que é a contribuição que a agroecologia ou que experiências, né, em transição agroecológica, elas podem apresentar, assim, evidenciam para esse debate sobre sistemas alimentares sustentáveis, né? Então, tanto, né, a prática quanto a literatura, né, ela já apresenta, né, algumas, já é possível, né, a gente tirar algumas conclusões, né, sobre o que é, né, como que se estrutura, como que se organiza, qual que é a dinâmica, né, dessa tão falada transição agroecológica, né. Então, opa, então eu organizei, né, para o dia de hoje, nós organizamos, né, dois momentos, né, um primeiro momento que eu vou estar conversando com vocês, que eu vou estar, então, trabalhando esse tema especificamente, né, da transição agroecológica e sistemas agroalimentares sustentáveis, né, então, um debate, uma apresentação sobre diferentes abordagens teóricas e alguns aprendizados, né, a partir né, de algumas redes, né, de agroecologia e de processos de transição. Quando, assim, eu considero que esse debate sobre transição agroecológica, ele suscita várias discussões, né, várias perspectivas, vários aspectos para análise, mas duas em especial, né? Primeiro é como que se estrutura, né, a transição, ou como os autores da perspectiva multinível falam, qual que é a arquitetura desses processos de transição, né? Como que se organiza a mudança. E outro grande, importante aspecto é qual que é a dinâmica, né? Então, em primeiro lugar, como que se organiza, qual que é a arquitetura, quais os domínios que precisam ser trabalhados, né? E depois, qual que é a dinâmica dessa mudança. E essa dinâmica, ela não depende, né, somente das experiências, né, de transição ou dos nichos, né, de nichos sociotécnicos, né, como tratam os autores da perspectiva multinível. Ela é determinada também, ela é influenciada por fatores externos, né, fatores que estão no nível dos regimes ou das paisagens sociotécnicas, né, ou da paisagem, que depois eu vou falar um pouco mais a respeito desses termos, né, na apresentação. Então, pensando nisso, né, de que essa dinâmica da transição, ela não é influenciada só sobre a potência do nicho, né, é importante conversar um pouco sobre mercados de orgânicos, né, porque não é uma coisa banal o que vem acontecendo, né, no mundo dos orgânicos, né, e sem dúvida tem trazido, né, e vai trazer influência sobre a dinâmica dos nichos, né, claro, com diferenças, né, sobre como que esses nichos podem ser influenciados, né. Então, eu vou falar um pouco alguns aspectos, assim, presentes, né, nos anos atuais, que é possível algumas, né, evidências sobre mercados de orgânicos, né. Então, primeiro, né, uma primeira grande evidência é que é um mercado crescente, né, um mercado crescente, e que de 2000 a 2017, né, um crescimento médio anual das vendas no varejo foi em torno, né, ali um pouco superior a 11%. Esses são dados do IFOAM e de uma outra organização internacional que também apresenta dados, né, sobre produção orgânica. Então, é um mercado crescente no mundo, né, e no mundo ele é um mercado concentrado em alguns países e em algumas setores, né, alguns níveis da população, tá? Então, na Europa, principalmente Alemanha e França, e na América do Norte, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda é o grande, né, o maior consumidor de orgânicos. E o mercado brasileiro, né, tem esse número que ele cresce em torno de 20% ao ano, né? Um número que há alguns anos ele aparece, né? Mas que a Organis confirma ele, né, num cálculo entre 2017 e 2018, né? Então, essa
E grande parte desse crescimento é determinado pelo mercado internacional no Brasil, mas também pelo crescimento do mercado interno, né? Então, aqui alguns dados, né, alguns números, né, que mostram aí os valores do mercado global, mas principalmente, né, os Estados Unidos como principal consumidor de orgânicos no mundo, e depois a Europa como segundo, em especial a Alemanha e França, né, os dois países na Europa que são os principais consumidores de orgânicos no mundo, né? Bom, um outro aspecto que é fundamental, isso é uma pesquisa feita no Brasil, mas ela também reflete o porquê, né, desse considerável aumento, né, desses números, né, e dessa perspectiva crescente do mercado de orgânicos, que é a questão da saúde, né? Então, a questões relacionadas, em primeiro lugar, à saúde, né, a um alimento saudável, né, elas dominam, né, a preferência, né, ou a motivação do consumidor para a busca de alimentos orgânicos, né? Então, de um total aqui de entrevistados, né, numa pesquisa feita pela Organis, 64% deles dizem que buscam orgânicos por ser mais saudável, né? Então, isso também não é um aspecto qualquer, não é um aspecto banal, né? Então, nessa demanda crescente de produtos orgânicos, né, um outro aspecto presente é o grande interesse, né, de grandes multinacionais pelo mercado de orgânicos, né? E esse interesse se manifesta se concretiza, né, em investimentos na mudança de formulação de produtos tradicionais, no investimento de marcas próprias, na criação de seções especiais em supermercados, aquisição de empresas de orgânicos já estabelecidas, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Então, aqui sobre formulações de produtos já estabelecidos, né? Então, alguns exemplos, né? Toddy orgânico, leite ninho da Nestlé, ketchup orgânico, né? Então, esses são produtos que já existem no Brasil, aqui nas prateleiras, né? Do Brasil. Tratando da aquisição, né, de multinacionais por empresas já estabelecidas, né? Essa é uma aquisição muito assim significativa no Brasil que aconteceu em 2007, que foi a aquisição da Unilever da Mãe Terra, né, que é uma empresa assim, muito importante, né, que sempre foi na comercialização de orgânicos no Brasil pela Unilever, né? Aqui mais dois exemplos, né, que é dessa questão da lojas, né, prateleiras, seções especiais de orgânicos em marcas já estabelecidas, né? Então, algumas lojas Carrefour, né, dedicadas só para alimentos orgânicos ou setores de orgânicos, como é comum já de se encontrar na rede Walmart, né? Agora, de tudo isso, né, eu acho que um aspecto assim que é muito importante e que ele é importante em termos de números, ele já vem apresentando, modificando o mercado de orgânicos, então ele é uma aquisição, né, que ela é significativa também, né, no mercado em si, né, na concretude do mercado, mas de uma forma muito simbólica também, que foi a aquisição da Whole Foods pela Amazon em 2017, né? Então, a Whole Foods é uma rede de orgânicos, né, na América do Norte, que tem lojas nos Estados Unidos, no Canadá, também lojas no Reino Unido, né? Até onde eu sei, era a maior rede de orgânicos, né, lojas físicas do mundo, né? E ela foi, em 2017, ela foi adquirida, então, pela Amazon, né? E quando da aquisição, né, o proprietário da Amazon, Jeff Wilke, ele afirmou, né, que estavam determinados a tornar acessíveis para todos os alimentos saudáveis e orgânicos, né? Então, a política, trabalhando com uma política de redução de preço do orgânico ao consumidor, né? E já vem apresentando, né, na comercialização do Amazon, uma queda de preços ao consumidor e de redução do sobrepreço ao produtor, né? Então, por isso, uma aquisição de bastante impacto, né, nesse mundo dos orgânicos, né?
Então, aqui, para não deixar, né, de apresentar alguns números, né, sobre o Brasil, né, números aqui sobre número de produtores, né, número crescentes, né, agora saindo do mercado e vindo aqui para o Brasil, mas já vou retomar também a questão dos mercados no Brasil, né, número de produtores, número de unidades de produção, né, a concentração aqui dos produtores no país, né, principalmente na região sul e sudeste, né, na região sul, sudeste, nordeste, enfim, essas 3 regiões, né, concentrando a maior parte de produtores. Esses dados estão disponíveis, né, no site do Ministério da Agricultura. Alguns dados aqui também sobre o consumo de orgânicos no Brasil, tá? Então, também lá no site da Organis, eles mostram aqui que 34% do consumo de orgânicos no Brasil, ele acontece na região sul, e é onde ele é crescente, né? Onde ele é, né, nas 2 regiões do Brasil, aonde o mercado é crescente, é a região centro-oeste e a região sul, né? E 34% consumido na região sul, 10% na região sudeste, aqui, enfim, centro-oeste 21% e nordeste 15%, né, do valor comercializado de orgânicos no país, tá? Eles fizeram uma pesquisa que eu não desconhecia, né, esse dado, mas eu entendi, porque eu passei um e-mail e eles me explicaram como que fizeram essa pesquisa, né, sobre local de compra do produto orgânico, tá? Então, apresentam esse dado de que 64% da aquisição de produto orgânico no Brasil é feito em prateleira de supermercado. Ou seja, as pessoas são indagadas, né, através de telefone, se elas consomem, aonde consomem. Consome na prateleira do supermercado. Mas isso não significa se ela faz rancho, como quem geralmente vai na feira, ou se ela compra um pé de alface. Né? Isso aqui é o ato de consumir, não o volume ou o preço, né? Os valores gastos com o consumo. Mas isso mostra, né, o potencial das vendas, né, nas prateleiras do supermercado no mercado de orgânicos, né? Então, isso é evidente, e depois, então, o consumo nas feiras. Bom, no Brasil, então, as feiras como um grande evento, né, como uma grande característica do mercado de orgânicos no Brasil, apesar, né, dessa maior, esse número, né, de 64% do ato de compra no supermercado, mas o grande, né, uma grande característica, uma característica muito importante da comercialização de orgânicos no Brasil é a comercialização em feiras, né? E os dados do IDEC de 2019, então, apresentam, né, o número de 841 feiras de orgânicos no Brasil e 1.615 feiras que comercializam parcialmente orgânicos, aquelas que têm orgânicos e não orgânicos, né? E o Rio Grande do Sul, então, com 102 feiras de orgânico, no Paraná, 69, em Santa Catarina, 59 feiras de orgânicos, né? Então, boa parte dessas feiras também localizadas na região sul do Brasil, então não é à toa, né, que esse consumo aqui elevado, né, de orgânicos na região sul do Brasil. E lembrando também que, se tratando no mercado de orgânicos como um todo, né, tratando de hortaliças, frutas, café, castanha, óleo de palma, né, então soja orgânica, enfim, né, do mercado como um todo, né, o mercado para exportação também é um mercado muito importante, né, tratando em números, né, o mercado para exportação no Brasil também é um mercado muito importante. Bom, o que são questões relevantes nessas no mercado de orgânicos, né, nessas evidências, né, nessa análise de mercado de orgânicos, para a gente pensar ou discutir a transição agroecológica, né? Então, uma primeira questão, né, que é importante é esse vínculo crescente entre alimentação e saúde, né? Essa ideia do alimento como remédio, como medicamento, né, e que vem elevando a demanda, né, de orgânicos no país e fora do país, né? Então, é um mercado crescente, e é um mercado crescente em função principalmente dessa relação, né, entre alimento e saúde.
O crescimento das corporações no mercado de orgânicos, né, como um todo, o interesse cada vez maior das corporações, né, e a queda de preços ao consumidor e redução do sobrepreço ao produtor, que também tem sido uma tendência no mercado de orgânicos de uma forma geral. Então, isso são grandes questões gerais, e que elas são importantes, né, que eu considero que elas são fundamentais para a gente pensar nos processos de transição. Por quê? Porque estamos considerando que o processo de transição ele não depende só, né, de como que uma experiência, como que uma rede, ou como que o nicho se organize, qual que é o potencial do nicho, mas ele está envolvido também com questões que ocorrem fora do nicho, né, e que são questões que não são banais, como dá para ver na apresentação anterior, né. Então, pensando a transição agroecológica, entrando propriamente no debate da transição, né? Então, eu acho que é importante, né, uma primeira questão, um ponto de partida, que é a agroecologia, né, a gente entender, aceitar que a agroecologia é um termo com vários significados, né? Então, esse texto aqui desse autor Wessel, de 2019, ele é um texto bem significativo, né? E ele apresenta, então, a agroecologia como disciplina científica, como uma prática agrícola e como movimento social. Então, para quem quiser uma referência a respeito disso, é uma bibliografia importante, né? E dentro, né, da agroecologia como prática e processo, a diversidade é uma característica principal, né? E essa diversidade ela tem a ver com a origem das experiências, com as influências, com situações regionais, locais, onde essas experiências ocorrem, né? Então, uma grande diversidade, e essa diversidade ela se expressa, né, em diferentes formas de relação com o mercado, né, e também na forma como a transição é organizada e compreendida, né, e como que ela vem sendo construída, né, nessas diferentes redes, territórios e enfim, tá? Então aqui eu apresento para vocês, né, como que a transição agroecológica ela vem sendo tratada na literatura, né? Essa é uma leitura que eu faço. Podem ter mais elementos, né? E estamos aqui para discutir, para enriquecer o debate, né? Mas me parece assim que de forma geral a transição agroecológica na literatura ela vem sendo apresentada de duas grandes formas, né? Primeiro, a transição como uma mudança gradual e contínua na estrutura e funcionamento dos agroecossistemas, que é aquele debate, né, que o Glissman inaugura em 1999, e depois ele apresenta, né, agora mais recentemente, um outro texto, em 2010, em que incorpora, né, as questões de mercados também no processo de transição. Tá? Mas também uma segunda abordagem, né, que trata a transição como uma mudança contínua, que vai além de mudanças nos agroecossistemas, prevendo alterações conectadas nas diferentes dimensões da produção e do consumo de alimentos orgânicos. Né? Isso, então, já tem alguma literatura que trabalha, principalmente baseado, né, na perspectiva multinível e na abordagem dos sistemas sociotécnicos. Né? Então, aqui tem alguns trabalhos já que alguma referência, né, que tratam da transição nessa perspectiva, tá? Então, nessa perspectiva, a transição ela é considerada como um processo que não é unidirecional, mas sistêmico, né? E ela nos propõe, então, uma definição nova e mais abrangente da agroecologia, né? Onde a agroecologia pode ser definida como uma ecologia dos sistemas alimentares, tá? E o foco, né, nessa abordagem, ela está no estudo da dinâmica, das barreiras e dos processos que movem os sistemas sociotécnicos na direção da sustentabilidade. Então, é possível dizer que essa abordagem, né, da transição agroecológica como um processo sistêmico e multinível, ela se assenta em duas grandes perspectivas, né, que é a perspectiva multinível de análise das transições e a abordagem dos sistemas sociotécnicos. A abordagem dos sistemas sociotécnicos, ela propõe, então, uma análise, né, dos elementos ou domínios que são alterados num processo de transição. Ou seja, busca entender, né, como que
se dá a estrutura ou a arquitetura da mudança, né? Então, aqui uma definição, né, proposta por um dos autores, né, que diz que os sistemas sociotécnicos é um conjunto de elementos que influenciam as tecnologias, os modos de regulação, as práticas dos usuários, mercados, significados culturais e a infraestrutura de produção, as redes de fornecedores e as redes de manutenção, né? Então, toda essa uma rede, né, de vários domínios, né, que estruturam, que arquitetam um sistema sociotécnico, né, e que a transição, então, ela se dá a partir a partir do momento em que, de forma interrelacionada e concatenada no tempo, né, esses diferentes domínios, eles transicionam, né, de um domínio que é regido por regras, né, de um paradigma modernizante para regras, né, mais relacionadas com questões de sustentabilidade, tá? A partir, né, dessa abordagem dos sistemas sociotécnicos, né, o que algumas experiências, né, agroecológicas elas nos ensinam, né? A gente pode identificar em algumas experiências agroecológicas. Que domínios são esses, né? Como que eles se organizam? Esse texto aqui, né, do Anderson et al. De 2019, ele é bastante interessante. Ele apresenta, então, ele faz uma análise de 54 experiências, né, processos de transição agroecológica, tá? E eles identificam, né, no texto o que eles consideram como domínios de transformação, ou seja, que elementos são esses, que aspectos são esses que precisam ser articulados e que precisam corresponder de forma positiva num processo de transição agroecológica. Tá? Então, aqui eles identificam alguns domínios, né? Mas a gente pode pensar também em outros a partir das nossas experiências, né? Então, aqui eles trabalham a questão do acesso aos ecossistemas naturais, principalmente o acesso à terra, né? E identificam como que o acesso à terra ele pode facilitar ou dificultar processos de transição. Como conhecimento e cultura, então, eles trabalham, né, abordam como que o conhecimento, a ideia é como que o conhecimento ele é produzido, apropriado, contextualizado em processos de transição, né, como que se dá a questão do conhecimento, né, ou seja, eles reconhecem que é necessário, né, que hajam processos de produção de conhecimento e inovações, e que esses sejam apropriados e contextualizados a um processo de transição agroecológica. Tá? Eles destacam também os sistemas de troca, ou seja, os mercados de insumo, ou seja, como que se estrutura o acesso a insumos adequados, a máquinas adequadas, né? Todo aquele mercado que é necessário, o mercado do consumo intermediário, vamos dizer, da produção agrícola, né? Como que esse mercado é estruturado para possibilitar com que a produção agroecológica aconteça, tá? E também o mercado de produtos, né, que seja compatíveis, né, com pequenos volumes e diversidade de produtos, ou com características, né, das experiências, né, e também tratam, né, de forma especial a questão da certificação de orgânicos, né, como que esses sistemas de garantia, eles se organizam e destacam, então, a necessidade da criação, da articulação de sistemas participativos de garantia, tá? Outro elemento também, que segundo os autores é fundamental nos processos de transição, é as redes, né? A organização social, a ação coletiva, né? Porque, em especial, essas redes, né? Elas fundamentam, né? Uma questão que também é fundamental para os autores, que é a questão da governança dos sistemas, ou seja, como que quem participa, né, desses diferentes domínios, onde que as decisões são tomadas, quem que fica com a riqueza produzida, como que se dá a distribuição, né, da riqueza produzida. Então, e essas questões, elas se dão a partir,
né, principalmente da organização das redes e das formas de ação coletiva, né. Falam também da necessidade, né, de igualdade de gênero, igualdade intergeracional, também, né, nas transições. E um aspecto também que esses autores trabalham é os quadros discursivos que estão sendo usados para caracterizar e delimitar a agroecologia e que priorizem alguns caminhos de transição em detrimento de outros, né? Então, que discurso que está sendo construído em torno da sustentabilidade e da necessidade e do acesso do alimento saudável, né? É um discurso que está relacionado e que relaciona com questões sociais, com questões ambientais também, ou ele é um discurso que prioriza questões de alimentação, de saúde somente, né? Isso, por exemplo, faz muita diferença em processos, em como que os processos de transição, né, e como que as experiências de transição, as redes de agricultores familiares, as redes de agroecologia, pode se fortalecer em relação, né, a esse mercado de orgânicos aí que vem vindo de uma forma, né, cada vez mais articulada, né, e organizada. Importante, né? Então, aqui nessa figura, né, que eu espero que vocês consigam ver, é uma figura que eu apresento nesse artigo, né, que eu coloquei à disposição também, que é a partir da experiência aqui de IP Antônio Prado, né, onde eu consegui identificar, né, no trabalho de campo, que eu fiz inicialmente na minha tese de doutorado e depois retomei, né, em 2018, aonde eu consegui identificar, né, que o processo de transição nesse caso ele se deu a partir de inovações na produção agrícola, né, mas que essas inovações na produção agrícola elas foram capazes, né, de disparar uma série de outras inovações, que eu chamo de inovações decorrentes, né, e que esse processo ele se deu na medida em que a necessidade de inovar em outros domínios da produção e do consumo ele foi sendo construído, ele foi sendo concretizado. Por exemplo, as inovações em mercados, né, as inovações em novas atividades nas unidades de produção, as inovações em novos produtos, as inovações em equipamentos, seja para industrializar produtos ou para produção agrícola, né? A necessidade, então, de novas regras formais e informais, né? E aqui, como regras informais, então, regras formais, então, destaco em algumas mudanças na legislação de produção de alimentos, né, que ela se deu por pressão, né, dos atores do nicho, né, entre elas a questão da certificação participativa ou sistema participativo de garantia, né, que ele foi uma das origens no Brasil, foram os processos aqui da propriedade 100% ecológica que acontecia aqui na região, né, de IP Antônio Prado e municípios aqui da Serra. Então, o importante aqui nessa figura é identificar, né, perceber, né, um processo de transição que se deu a partir de diferentes domínios, né, envolvidos na produção e consumo de orgânicos, de alimentos agroecológicos. Tá? Então, aqui no texto do Anderson, ele apresenta duas figuras que eu considero que elas são, assim, muito interessantes para a gente pensar esses processos de transição, né? Então, aqui ele retoma aqueles domínios, né, que eu tive falando para vocês, né, domínio das redes, domínio da produção de conhecimento, do acesso à terra, os discursos, né, e numa segunda figura, ele mostra que o potencial de transformação, né, o potencial, ou seja, a potência, né, dos nichos, a potência das experiências, né, o potencial de transformação que elas apresentam, ela está ligada, né, ela é diretamente relacionada à forma com que eles eles vão sendo organizados ao longo do tempo, né, ao longo do tempo, e na medida em que há uma sintonia, né,
em objetivos e uma sintonia, não só no tempo, mas nos objetivos desses diferentes domínios, se eles apontam para um mesmo caminho, né? E na medida em que eles apontam para o caminho, né, que aqui no texto eles tratam como o caminho da sustentabilidade, né? Mas a gente pode pensar em questões, né, de governança, que os autores também tratam, né, de sustentabilidade, enfim. Então, é essa relação entre os domínios, tanto no tempo quanto nos objetivos, né? Quanto mais há uma relação, uma sintonia, né, na forma com que esses domínios estão sendo construídos, estão sendo alterados, modificados, maior o potencial de transformação, né, desses nichos, tá? Então, essa é uma primeira contribuição, né, que é a contribuição, né, dos sistemas sociotécnicos, né, para a gente pensar na transição. E junto a isso, né, e aqui eu vou apresentar mais alguns slides, e daí uma segunda perspectiva teórica, né, eu tive falando lá no início, né, que baseia essa análise nessa perspectiva das transições como um processo sistêmico e multinível, é a perspectiva multinível de análise das transições, que ela se detém, então, não somente na estrutura da transição, mas na dinâmica da transição, né? Então, qual que é a relação, como que se dá a relação desses nichos, da potência dos nichos, né? Da potência das experiências, das redes, né? Desses diferentes domínios, né? Mas como que essa potência, ela interage, né, com mudanças que vêm acontecendo, né, na paisagem sociotécnica e nos regimes sociotécnicos, tá? Então, essa é a grande contribuição. Tá? Então, aqui um exercício, né, de análise que eu considero que a gente pode fazer para as condições atuais, né, é pensar que, bom, existe uma série de nichos de produção agroecológica, né, falando em nichos, regime e paisagem, usando, né, os termos, né, que a perspectiva multinível propõe. Existe uma série de nichos de produção agroecológica, que de uma forma maior ou menor tem uma potência de transformação, né? Articulam diferentes domínios, né? Alguns desses articulam mais alguns domínios, outros articulam outros domínios, outros, né, talvez de uma forma mais concatenada, né, no tempo, tá? Esses domínios se relacionam, então, com um regime agroalimentar que apresenta, né, sinais de insustentabilidade, e também um fator importante são escândalos, né, alguns escândalos alimentares, né, que vêm ocorrendo, né, desde lá do escândalo da vaca louca, né, e que têm causado questões, né, crises no regime agroalimentar, né, e também é influenciado essa relação, né, por questões localizadas a nível de paisagem, como a demanda por alimentos saudáveis e com corresponsabilidade social e ambiental, né? Então, é nesse campo, né, que essa dinâmica, né, que a gente pode analisar, né, uma dinâmica de transição, né, a dinâmica da transição. Agora, retomando, então, as questões lá e aqueles números, né, que eu apresentei sobre mercados de orgânicos, né? Então, como que a gente pode pensar? Para que caminho, né? Para quais que são as possibilidades, né, desses nichos de produção agroecológica, né? Deles se manterem ou deles influenciarem no regime, ou serem influenciados pelo regime, ou serem fagocitados, né, por esse regime. Essas são as condições, né, uma leitura, né, das condições que se colocam, né? Então, algumas análises que eu faço, mas que eu acho que a gente pode debater melhor depois no momento de debate, né? Então, a forma com que rapidamente o agronegócio orgânico se estrutura e cresce parece indicar que o regime dominante está incorporando a pressão por mudança em direção à sustentabilidade, né? Então, todo esse discurso, né, todo o discurso que nasce, as práticas que nascem a partir dos nichos,
eles estão sendo, de alguma forma ou outra, mais ou menos incorporados pelo regime. Eu acho que esses exemplos, né, por exemplo, a aquisição da Mãe Terra pela Unilever, né, a gente pode pensar quase como num processo, né, de tomada realmente, né, do regime por um nicho, né? Então é uma questão assim que nos permite, né, fazer essa análise. E outros exemplos aqui que foram dados também, né? A tendência é que as espécies, principalmente aquelas que não tiveram uma capacidade de se estruturar, de estruturar adequadamente os diferentes domínios, principalmente o domínio dos mercados, sejam fagocitadas pelo regime dominante, né? É uma questão para debate também, né? Mas o que se vê, algumas experiências mostram é que aquelas experiências e a experiência do suco de uva aqui na região da Serra, ela é bem evidente em relação a isso, né? As organizações de agricultores familiares que não estruturaram um mercado agroecológico para comercialização do suco e que buscaram mercados que são regidos por regras do regime, por exemplo, o mercado das grandes prateleiras, hoje elas não produzem mais suco de uva orgânico. Elas não conseguiram competir nesse mercado. Aqueles que, ao longo do tempo, estruturaram mercados para o suco de uva orgânico, mercados dentro de uma perspectiva agroecológica, são aqueles que estão conseguindo se manter, né? Então, é urgente que os agricultores familiares melhorem sua capacidade de estar nos mercados, né, entre melhorias em outros domínios da transição, como produção, né, de conhecimento, inovações, a questão das redes, né, da governança, dos discursos, enfim, né, é urgente essa necessidade de articular os diferentes domínios, mas pensando nessa relação entre nessa dinâmica da transição e na forma com que o agronegócio vem tomando o mercado de orgânicos, é urgente que os agricultores familiares melhorem sua capacidade de estar nos mercados, né? Na perspectiva dos mercados agroecológicos.